Se imagine na seguinte situação. Você sai com um cara e descobre que através do sexo você recebeu uma maldição na qual uma entidade maligna vai te perseguir até a morte. E a sua única chance de sobreviver é transmitindo essa maldição para uma outra pessoa. Essa é a premissa de It Follows, Corrente do Mal. Um filme extraordinário que até o momento em que eu estou gravando esse vídeo está disponível na Netflix. Olá meus queridos, eu sou o Quase Francês e hoje eu quero falar um pouco sobre esse filme que eu assisti recentemente e que me deixou impactado. Quer saber por quê? Então passa um café e bora bater um papo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma onde eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, sem spoilers, e uma segunda parte onde eu vou debater um pouco sobre o final do filme, nesse caso com spoilers, mas simbora. Bom, It Follows foi dirigido por David Robert Mitchell e lançado em 2019. Inicialmente, apesar do filme ter uma premissa muito interessante, essa de uma maldição que faz com que uma entidade maligna te persiga, o filme não chama muito a atenção, não se distancia muito dessa onda imensa de filmes genéricos, a começar pelo título brasileiro, Corrente do Mal, que eu acho super genérico. Bom, o filme começa com uma cena estranhíssima, que não apresenta nada, não apresenta ninguém, não estabelece lugar nenhum. E ela é gravada basicamente só com uma lente widescreen, que é aquela lente que pega todo o ambiente, e em um plano contínuo. E a gente acompanha uma mulher de lingerie que está sendo perseguida por uma entidade que a gente não vê. E a gente acompanha o desespero dela até que ela entra no carro e foge daquele lugar. E a gente acompanha ela durante esse carro até ela chegar em um lugar que parece ser uma praia, um lago, onde ela fica de costas para uma água iluminada pela luz do carro dela. Corta para a cena do dia seguinte, onde ela está morta, em uma construção belíssima. Bom, a partir dessa cena inicial, a gente já sabe um pouco sobre esse filme, porque existe essa teoria de que os 5 primeiros minutos de um filme te ensina como você deve ler ele. E It Follows faz isso com maestria. Bom, a partir daí a gente conhece a nossa protagonista, que é a Jay, que, bom, ela tá saindo com um cara e em determinado momento ela tem uma relação sexual com ele, que termina com ela sendo amordaçada e apagada. Bom, daí pra frente, esse cara conta pra ela que ela foi amaldiçoada, que ele transmitiu pra ela uma maldição onde uma entidade maligna vai persegui-la, que essa entidade, ela é lenta, ela caminha devagar, mas ela é implacável, então ela vai chegar, e que ela precisa transmitir para outra pessoa. Caso ela morrer, a maldição volta a perseguir ele. Então aqui o filme já se estabelece por inteiro. Bom, eu gosto muito das escolhas narrativas desse filme, principalmente no que diz respeito à entidade, porque ela pode se personificar na imagem de pessoas diferentes, conhecidas ou não, crianças, adultos ou pessoas mais velhas, e isso dá um ar de imprevisibilidade, porque você nunca sabe quem que é a entidade no meio de uma multidão de pessoas. E o filme explora isso muito bem. Logo de início, a entidade se materializa em uma velha nua que persegue a Jay. Logo no início, você já fica arrepiado, porque é muito, muito tenso. Essa cena, ela é muito bem construída. Principalmente por ter esses planos contínuos que te deixa aflito o tempo todo, estende a sua aflição durante a duração daquele plano. E principalmente por ter essa escolha de gravar o filme quase todo nessa lente widescreen, que faz com que você fique procurando nas sombras ou nos cantos a entidade que está perseguindo a Jay. Você fica se perguntando o tempo todo, será que aquela pessoa que está naquele quadro é a entidade ou não? E essa imprevisibilidade te deixa aflito durante todo o filme. Outra sacada genial desse filme é o fato da entidade ser invisível para as outras pessoas, então só quem foi amaldiçoado por ela consegue ver. E isso gera um debate muito interessante, porque quando a Jay conta para seus amigos e familiares que ela está sendo perseguida por uma entidade, gera aquela pergunta: será que os amigos dela realmente acreditam nela? Será que os amigos dela que estão se oferecendo para transarem com ela, para poderem ter a maldição e livrá-la desse calvário, eles realmente acreditam nela? Ou será que eles estão apenas se aproveitando da situação para poder transar com ela? Esse filme também gera outros debates, como quando você se coloca no lugar da personagem e pensa, o que você faria se fosse no lugar dela? Se a sua vida corresse um risco iminente, você teria coragem de colocar a vida de outra pessoa em risco? E o filme também não precisa ficar explicando tudo o tempo todo. Eu acho que isso que torna o filme tão rico, porque ele consegue se afastar dos clichês do gênero, então não vai esperando aqueles sustos desnecessários, aqueles jump scares com altos acordes na trilha sonora, porque não é isso. O filme, inclusive, tem uma trilha sonora riquíssima, que bebe muito da fonte de Halloween, do John Carpenter, com um
quase unissono sintetizador que vai acompanhar todo o filme. Isso eleva a sua atenção a níveis ainda mais altos. Então, o filme ele foge muito dos clichês do gênero terror. Então, ele não tem esses sustos, ele não fica explicando toda hora, não precisa que você tenha aquela pessoa que vai dar aquela ajuda pro roteiro pra você entender o que tá... Não, o filme deixa tudo muito na suposição e basta ele supor e você imaginar para que seja entendido o que está acontecendo ou o que o filme está querendo contar. E isso é muito interessante. Então, tudo que é estabelecido no final é justificado. Então, o filme ele consegue cumprir muito com o papel de te deixar tenso durante quase todo o filme. Porque, pensa comigo, a entidade vai te perseguir e ela caminha a passos bem lentos. Mas ela vai chegar. Isso é estabelecido logo no início do filme, independente de onde você esteja, ela vai te alcançar. Você vai para um lugar muito longe, em que te dá um tempo para poder respirar, mas a qualquer momento essa entidade pode chegar. E o filme, sabendo dessa possibilidade, ele faz questão de deixar suposições no ar. Será que tá chegando agora? Será que agora ela chegou? Será que... Até o momento em que, de fato, a entidade aparece. E quando isso acontece, o filme cresce ainda mais, porque a sua tensão, que já estava muito alta, se torna ainda mais alta. É um filmaço. Se você não assistiu, assista. Ele realmente é um filme que é muito original, ele não precisa de muita parafernália para se mostrar, então ele consegue fazer muito, muito mesmo, com muito pouco. Então assista esse filme, porque daqui pra frente a gente vai falar um pouco sobre o final dele, aí sim com alguns spoilers e a minha opinião sobre o final. Bom, eu gostei desse filme quase todo. Eu assisti ele, quando eu terminei eu achei um filme ok, mas conforme eu fui pensando principalmente sobre os dilemas a qual os personagens são submetidos e os debates que esse filme gera, ele foi crescendo muito em mim. Salvo uma cena no final que eu achei meio não estabelecida, o filme me pegou inteiro. E eu quero falar sobre esse final. Aquela cena em que os amigos dela estão ajudando ela e que ela tá dentro da piscina com um monte de equipamentos tecnológicos e a entidade, né, vai entrar dentro da piscina e eu entendi que eles queriam, sei lá, eletrocutá-la. Eu não entendi muito bem isso. Achei uma cena meio esquisita. E depois que eles atiram várias vezes nela e depois, a hora que ela vai olhar, a piscina tá toda ficando vermelha. Eu achei essa cena meio afastada do restante do filme. Eu acho que o filme ele é muito... amarrado até essa cena. E essa cena ele dá uma escorregada e entra em uma coisa meio invencionista demais, que eu acho que destoa do conjunto da obra. Mas no final, felizmente, eu acho que, principalmente por deixar subtendido que a maldição foi transmitida para aquele amigo dela, que era apaixonado por ela desde o início, eu acho que o filme dá uma conclusão satisfatória. E a última cena em que eles estão andando de mãos dadas e tal, e parece que a maldição tá atrás deles, eu acho que essa cena deixa claro que, apesar dos acontecimentos daquele filme, a maldição continua. E eu acho que ali ela já não estava perseguindo mais eles porque ela estava perseguindo outras pessoas. Então, o filme é um filme muito bom. Eu realmente gostei muito. E eu realmente gostei. De verdade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não assistiu o filme, dê essa chance. Eu acho que você vai se surpreender, principalmente se você, assim como eu, é um entusiasta do gênero terror, que tá um pouco saturado de tantos filmes mais do mesmo, sem muita originalidade, que principalmente repetem fórmulas já tão batidas. Então assista, que eu acho que você vai se surpreender muito. Se esse vídeo tiver feito sentido pra você, considere se inscrever aqui e me seguir nas redes sociais. Se puder, deixe seu like e me conta aqui qual é a sua opinião sobre esse filme ou se você vai assisti-lo. Bom, a gente se vê em breve. Tchau!